Pronto. Agora está gravando. Essa aula, então, a aula das 4 horas, vocês vão poder ter acesso depois para assistir novamente, tá? Tudo que eu for falar aqui vai ficar gravado e vou disponibilizar no YouTube, tá? Bom, pessoal, vocês podem ter visto antecipadamente o material que a gente vai estudar hoje. Eu disponibilizei no grupo no horário do almoço e, eventualmente, acredito que alguns de vocês acabaram, porventura, dando uma olhada no material e viram um volume grande de slides, né? Isso talvez pode ter assustado alguns de vocês, mas fiquem tranquilos, tá? O conteúdo em si vai ser bem de boa, tá? A aula de hoje vai ser dividida em 2 partes. Na primeira parte, que é agora, nós vamos estudar e falar acerca de termos relacionados a hotel. Então, termos e expressões relacionados a hotel, coisas que nós podemos encontrar em um hotel. Claro que muitos desses termos, várias dessas expressões, nós podemos utilizar dentro de outros contextos também que escapam dessa temática de hotel, mas que um desses contextos seja propriamente sobre o tema de hoje. Mas muitos desses termos e expressões vocês podem encontrar em outras ocasiões tranquilamente. Então, para começar, né, falando sobre termos e expressões relacionados ao hotel, a gente vê a própria palavra hotel em inglês, né, que você pode ver que é igual em português. Na verdade, não é que é igual em português. Em português que nós falamos igual em inglês, né? Hotel em inglês se escreve da mesma forma, né? Só que a pronúncia é diferente. A pronúncia é como se fosse com um R, e fica hotel, 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 tá? Note também que, tudo bem que hotel em português não tem acento, mas é importante que você tenha em mente que nenhuma palavra em inglês tem acento, né? Acento agudo, acento circunflexo. É algo que nós usamos apenas em português. Alguns idiomas, como o alemão, tem, né? Tem a trama, né? O alemão também. Alguns outros idiomas, inclusive o português, utiliza de acentos, mas em inglês nenhuma palavra tem, tá? Então, hotel se escreve igual em português, igual em inglês, só que a pronúncia em inglês é diferente, fica hotel, tudo bem? Não se preocupe nesse momento da aula com a questão da pronúncia. Depois eu vou encaminhar no grupo um áudio em que eu pronuncio cada um dos termos e expressões que a gente vai ver hoje. Daí você fica ouvindo o áudio e repetindo até com que a sua pronúncia chegue mais próxima possível da minha, né? Mas isso, como a gente está muito no começo dos estudos, não se preocupe agora com a questão da pronúncia. É uma coisa que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, nesse primeiro momento, hotel, que se pronuncia hotel em inglês. Hotel, tá? Hotel, até coloquei aqui como que soa para nós falantes de português. Hotel, tá? Eu separei uma música também que é Hotel California, que propriamente vai falar que vai falar, né, sobre hotel. Vou colocar rapidinho aqui. Só um momento. Percebe? Então, você consegue perceber a pronúncia, né, que é como se fosse com R, né, igual eu coloquei no slide, hotel. No caso, a letra já é autoexplicativa, né? Welcome to the Hotel California, ou seja, bem-vindo ao Hotel Califórnia, certo? Califórnia, no caso, nome do hotel. Então, tranquilo, né? Hotel
igual em português, só que a pronúncia é com R-O, tá? Uma coisa que eu quero que vocês percebam é em relação a esse welcome, né? O que que é welcome? Welcome é bem-vindo ou bem-vinda em inglês, tá? A gente já vai ver no próximo slide que uma das formas que nós temos de dar boas-vindas para uma pessoa, para um conjunto de pessoas, é através da expressão welcome em inglês. E diferentemente do português, que nós falamos bem-vindo para um homem, bem-vinda para uma mulher, bem-vindos para um grupo de homens ou um grupo de homens e mulheres, e bem-vindas para um grupo só de mulheres, o welcome nós vamos utilizar para nos referirmos a uma pessoa ou para um grupo de pessoas, para um homem, para uma mulher, para um grupo de homens ou para um grupo de mulheres, é um termo invariável. Quando nós falamos welcome to, significa bem-vindo a. Então, welcome to the Hotel California, bem-vindo ou bem-vinda ao Hotel Califórnia, tá? Se eu quisesse dizer, por exemplo, bem-vindo ao Brasil, welcome to Brazil, né? Bem-vindo aos Estados Unidos, welcome to United States. E é justamente agora na continuidade da aula que nós vamos ver esse welcome, tá? Então, como eu disse, o welcome, ele é um termo que vai ser invariável em gênero e em número, ou seja, gênero é masculino e feminino, e número, quando a gente está falando na gramática, número é singular e plural, ou seja, welcome é invariável em gênero, ou seja, é invariável se é para homem ou para mulher, e é invariável em número, ou seja, singular ou plural. Para dar as boas-vindas para um grupo de homens ou para um grupo de mulheres, você vai dizer o mesmo termo welcome, tá? Então, por exemplo, welcome Roberto, né? A pronúncia é welcome. Welcome. Então, se você quer dar boas-vindas ao Roberto, você diz welcome, Roberto, tá? Por que que eu traduzi welcome como bem-vindo? Porque eu falei welcome, Roberto. Quando eu dou as boas-vindas para um homem, eu vou traduzir isso para o português como bem-vindo. Agora, se eu utilizo welcome para me dirigir a uma mulher, eu vou traduzir esse welcome como bem-vinda, porque é assim que funciona no nosso idioma. Então, welcome, Amanda, você não vai falar bem-vindo, Amanda, você vai traduzir para o português como bem-vinda, Amanda. Mas em inglês, welcome é invariável. Então, welcome, Amanda, bem-vinda, Amanda. Se eu quero dizer, por exemplo, dar as boas-vindas a esses jogadores, eu digo bem-vindos, jogadores, ou seja, welcome, players. Welcome, players. Welcome, players, ou seja, bem-vindos, jogadores. Welcome, players. Aqui eu traduzi welcome como bem-vindos porque é apenas um grupo de homens. Agora, se eu quero dizer welcome ladies, ou seja, bem-vindas, senhoras. Welcome, ladies. Welcome, ladies. Welcome, ladies. Por que que eu vou traduzir o welcome como bem-vindas aqui? Porque eu estou fazendo referência a apenas um grupo de mulheres. Então, welcome vai ser traduzida para bem-vindas em português. Percebe que essa noção de bem-vindos, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindas surge apenas na tradução para o nosso idioma. Em inglês, permanece igual, porque é invariável em gênero e em número. Pessoal, até aqui, esse momento inicial da aula, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Continuando aqui, nós temos o guest e o room. Guest e o room. Guest, em inglês, é hóspede. Tá? Lembra que a gente está falando sobre termos e expressões relacionados ao hotel? Guest significa hóspede. E room é quarto. Guest é hóspede e room é quarto. Então, novamente, vale a pena ressaltar que eu quero que você preste atenção apenas no que está destacado em vermelho, no caso, nesse slide, guest room. Algumas outras palavras, vocês não vão saber a tradução. Daí eu coloco a tradução entre parênteses, só para você conseguir entender o contexto. Mas eu quero que você aprenda, que você absorva nesse momento apenas o que está grifado em vermelho. Tá? Que no caso aqui é o guest e o room.
essas outras expressões em parênteses só para você entender o contexto, mas eu não quero que você fique se preocupando em pegar a tradução dessas palavras agora. The guest, portanto, hóspede. The guest is sleeping. The guest is sleeping significa o hóspede está dormindo, ou a hóspede está dormindo. Porque hóspede é tanto homem quanto mulher. Então, dependendo do contexto, é o hóspede ou a hóspede. Podemos traduzir dessas duas formas. Está dormindo, is sleeping. The guest is eating. The guest is eating. The guest is eating. Ou seja, o hóspede ou a hóspede está comendo. Room é quarto. Então, the room is dirty. The room is dirty. O quarto está sujo. Ou o quarto é sujo, podemos traduzir também dessa forma. The room is available. The room is available. The room is available. Ou seja, o quarto está disponível. The room is available. The guest is in the room. The guest is in the room. The guest is in the room, ou seja, o hóspede ou a hóspede está no quarto, is in the room. The guest is in the room. Né? Então, um exemplo que a gente consegue utilizar tanto guest quanto room. The guest is in the room, o hóspede está no quarto ou a hóspede está no quarto, já que guest tanto o quanto a hóspede. Se available é disponível, unavailable, unavailable. Unavailable é indisponível. Então, the room is unavailable. The room is unavailable. O quarto está indisponível. The room is unavailable. Tá? Vamos ver aqui uma música que a gente consegue ver rapidamente essa questão do hotel e do guest utilizados juntamente. Wraps around her, we could an artist paints across my chest, goes to parties, act like hotel guests, wake up. Só para vocês entenderem o contexto. She's an artist, ela é uma artista. Paints across my chest, ou seja, pinta através do meu peito. Goes to parties, ou seja, vai para festas. Act like hotel guests. Hotel guests, guests está no plural. Se guest é hóspede, guests com acréscimo do S é hóspedes no plural. Então, hotel guests significa o quê? Hóspedes do hotel. Hotel guests. Tá? Então, hóspede de hotel, especificamente, hotel guest. Hóspedes de hotel, hotel guests. Tá? Então, singular para hóspede de hotel, hotel guest. Plural de hóspede de hotel, ou seja, hóspedes do hotel, hotel guests, com acréscimo do S. Então, eu só quero dizer, por exemplo, que o hóspede do hotel está dormindo, the hotel guest is sleeping. Agora, no plural, os hóspedes do hotel estão dormindo, the hotel guests are sleeping. Is é para singular, para falar sobre uma pessoa só. E are é plural, para falar sobre duas ou mais pessoas. Então, the hotel guest is sleeping, significa que o hóspede ou a hóspede do hotel está dormindo. Agora, the hotel guests are sleeping, os hóspedes ou as hóspedes do hotel estão dormindo. Tá? Vamos ouvir aqui mais uma vez. Goes to parties, act like hotel guests, wake up Monday. Now it's goes to parties, act like hotel guests, wake up Monday. Act like hotel guests, wake up. Tá? Então, hotel guests, hóspedes de hotel. Hotel guest, sem o S, no singular, hóspede de hotel. Joia? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, coloquem aí no chat ou ativem o microfone, tá? Já tem uma noção.
Como eu disse, né, esses termos, essas expressões, elas estão dentro do contexto da hotelaria, mas elas também podem ser encontradas em outros contextos, né? E guest, além de significar hóspede, também pode significar convidado. Então é muito comum que você veja essa palavra guest quando não está sendo empregada no sentido de hotel, né, no ramo da hotelaria. É comum que você escute ou veja sendo empregado o guest como convidado ou convidada, certo? Principalmente em convites, né? Como, por exemplo, convite para festa, convite de casamento, vai estar lá guest, né? A gente vai ver isso nos próximos slides. Então, guest significa hóspede, mas também pode significar convidado. Special guest, convidado especial. Special é especial e guest é convidado. Daí você fala, poxa, convidado especial. Por que que o especial está antes do convidado? Porque quando eu digo convidado especial, especial é uma característica do convidado. E uma das coisas que vocês vão me ouvir falar em todas as aulas daqui para frente é em relação aos adjetivos. Os adjetivos são as palavras que atribuem características aos substantivos. Para simplificar, palavras como bonito, especial, feio, magro, gordo, longe, perto, todas essas palavras que atribuem características a pessoas, lugares, animais, nós chamamos de adjetivos. Esses adjetivos nós utilizamos de uma forma diferente aqui em português. Quando não tem um verbo entre o substantivo e o adjetivo, eu vou colocar o adjetivo antes do substantivo. Pode parecer uma coisa confusa para você agora, mas você vai ficar enjoado de tanto ouvir eu falar disso. Toda aula eu vou falar que a gente coloca o adjetivo antes do substantivo em inglês. Para simplificar, pense que em vez de você falar, por exemplo, convidado especial, você fala especial convidado. Fica ao contrário. Então, special guest, convidado especial. Guest invitation, né? Você pode ver aqui em cima é convite de convidado. Invitation é convite. Então, guest invitation, né, significa convite convite de um convidado, certo? Então, como você pode ver, eu coloquei essa observação que guest, além de significar convidado, também pode significar hóspede, né? Adding guest's name to your wedding invitations. Adding, né? Ou seja, adding guests' names, ou seja, nomes de convidados adicionais. Tá? Se preocupe apenas aqui com a questão do guest, que eu quero que você entenda, eu estou explicando tudo isso, mas o que eu quero que você entenda nesse momento apenas é que guest, além de significar hóspede, pode significar também convidado. Convidado de festa, convidado para casamento, convidado para qualquer coisa. Nesse caso aqui, adding guests names significa nomes de convidados adicionais. To your wedding invitations, ou seja, para os seus convites de casamento. To your wedding invitations. Tá? Então aqui mais um exemplo, guests names, nomes de convidados. Tá? Be our guest. Be our guest. Esse aqui também é um outro exemplo de convite de casamento. Be our guest, ou seja, seja nosso convidado ou seja nossa convidada. Lembra que guest pode ser tanto hóspede, homem quanto mulher? Então, guest pode ser também tanto convidado quanto convidada. Se você quer falar convidados, convidadas, hóspedes, ou seja, você passar essa palavra para o plural, você apenas vai acrescentar o S, tá? Então, be our guest, seja nosso convidado ou seja nossa convidada. Tudo bem? Agora, room é bem tranquilo, né? Room é quarto e ponto final. Então, room 346 significa quarto 346. É um exemplo de como você vai poder ter contato com isso. Se você já ficou em algum hotel alguma vez, você teve contato com termos em inglês, né? Porque os hotéis, por mais simples que sejam, 2 estrelas não sei, mas de 3 estrelas para cima, os quartos, os hotéis aqui no Brasil, eles são já estruturados, uma boa maioria, em inglês, né? Então, você pode ver lá, quarto, 100 e pouco, mas você vai ver ali embaixo do quarto esse room, que nada mais é do que quarto em inglês, então tem essa estrutura. Então, room 346 nada mais é do que quarto 346, né? E não tem mistério. Room 302, ou seja, quarto 302,
Também, né? Quarto 302, room 302. Os números também nós vamos ver ao longo do tempo, né? Vocês vão pegando com o tempo como que é 1, 2, 3, 4, 5, não se preocupe com isso, tá? Nesse momento. Continuando aqui, antes de continuar, pessoal, alguma dúvida aqui em relação a tudo que eu expliquei até agora? Querem que eu retome aqui alguns slides para explicar alguma coisa ou dar mais exemplos? Professor, tá me ouvindo? Sim. Em relação ao guest ali, como eu posso saber, na verdade, eu acredito que não tenha, né? Ou tem alguma regra para eu saber se ele está falando de convidado ou de hóspede? É só mesmo o contexto, né? Isso. Se você está dentro de um hotel, né, você vê, por exemplo, o pessoal na recepção falando guest, eles estão falando sobre especificamente de hóspede. Agora, se você está numa fila para entrar numa festa ou num casamento, esse guest não vai ser hóspede, vai ser convidado. Então, é no contexto mesmo que você vai ver que vai estar sendo utilizado o guest, que você vai ver qual que é o sentido naquele caso específico. Ah, sim, entendi. Obrigado. Tá? Imagina, pessoal, o que mais? Até aqui. Joia, qualquer coisa eu vou me posicionando aí, tá? Podem ativar o microfone, colocar coisa no chat, não precisa esperar eu acabar de explicar não, tá? Continuando aqui, nós temos o registration e o reception. Registration e reception. Registration e reception. Como eu disse, a pronúncia você pega depois da aula, que eu coloco lá o áudio com a pronúncia no grupo, você fica repetindo a pronúncia até que chegue mais próximo possível da minha. Registration e reception. Tanto registration quanto reception significam recepção em inglês, tá? Vocês vão ver ao longo dos nossos estudos que em inglês não é muito a questão de como que se fala tal coisa, é assim ou assim. Na verdade, nós temos forma A, B, C, D. Isso porque o inglês é o segundo idioma, só atrás do chinês. O inglês é o segundo idioma no mundo com mais vocabulário, né, com um número maior de termos e expressões. Isso, quando você está começando a estudar, pode te assustar, né? Você fala, poxa, eu vou ter um contato com um monte de coisa. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque muitos desses termos, muitas dessas expressões são sinônimas, ou seja, são palavras diferentes apenas com o mesmo significado, tá? Como no caso do registration e do reception. Tanto registration quanto reception significa recepção. Então, por exemplo, nesse hotel, você vê recepção como registration. Nesse outro, como reception. Nesse outro, novamente, você vê recepção escrito como registration, né? Aqui também, registration. Agora, nesse outro, você vê reception. E nesse outro, você também vê reception. Então, tanto registration quanto reception são sinônimos e significam recepção. Você pode fazer frases, construir frases, utilizar e ter contato com esses dois termos no mesmo volume, na mesma intensidade, e você pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que esses dois termos vão fazer referência à mesma palavra, recepção. Reception e registration, tá? Um cuidado que você pode ter, como eu já disse no início da aula, muitos desses termos, muitas dessas expressões, você vai encontrar em outros casos que fogem do ramo da hotelaria, como eu disse do guest, dependendo do contexto, pode significar convidado ou convidada. No caso do reception e do registration, os dois também podem ser usados, né, com o sentido de recepção, só que não apenas de hotel, recepção de escola, recepção de hospital, de clínica, de escritório, enfim, qualquer estabelecimento que tenha uma recepção, você pode ter contato com reception ou registration, tá? Continuando aqui, nós temos o check-in e o check-out. Esses termos, essas duas expressões, acredito que vocês já devem ter tido contato alguma vez. Check-in e check-out. Check-in e check-out, né? Check-in é a entrada que você faz no hotel. E o check-out é a saída.
Agora, quando a gente vai ver mais para frente como que a gente pode falar, eu vou fazer check-in, vou fazer check-out. Para isso a gente tem que dar uma olhada aí nos verbos, na introdução aos verbos, isso a gente vai vendo gradativamente. Nesse primeiro momento, saiba que check-in é a entrada no hotel e check-out é a saída do hotel. Esse check-in também você vai ter contato principalmente em aeroporto, né? Quando você vai fazer check-in para o voo, a pronúncia em português é errado, o correto é check-in. Check-in. Check-in e check-out. Novamente, a questão da pronúncia você se preocupa depois da aula com o áudio que eu vou enviar. Check-in e check-out. Check-in e check-out. Tá? Check-in é a entrada no hotel e check-out é a saída do hotel. Tá? No caso, eu falei no contexto de voo, né? Que você vai falar check-in, mas você não faz check-out no voo. Você apenas faz check-in ali no momento do embarque. Você não faz check-out. Check-out é só na saída mesmo do hotel. Já então, check-in, entrada e check-out, saída. E quando você vai embora, né, de um hotel ali, depois que você fez o check-out, por exemplo, você vai ouvir o atendente ali se despedindo de você. E existem algumas formas da gente se despedir das pessoas em inglês. Uma delas é o have a good one. Have a good one. E esse have a good one, muitas pessoas, principalmente no início dos estudos em inglês, acabam se confundindo. Acabam se confundindo em relação à tradução dele. Have a good one não tem uma tradução fechada que sempre vai ser utilizada com aquele contexto. Não, pelo contrário. Have a good one, você vai ver a utilização dele, vai ver o emprego dele em várias situações. O have a good one, ele é uma expressão que a tradução dele vai depender totalmente do contexto que você está inserido. Porque quando você finaliza uma conversa com alguém desejando have a good one, falando have a good one, esse have a good one você pode traduzir de diversas formas dependendo do contexto. Se, por exemplo, quando eu vou me despedir, por exemplo, de um amigo, vamos supor que eu agradeço o Reinaldo pelo almoço, eu digo thank you for the lunch, Reinaldo. Ou seja, obrigado pelo almoço, Reinaldo. Have a good one. Como eu falei para o Reinaldo ali, obrigado pelo almoço, have a good one, ou seja, eu acabei de almoçar com ele, a gente está no horário do almoço. Então, nesse contexto de pós-almoço, quando eu desejo a ele have a good one, você pode entender que eu estou desejando a ele uma boa tarde. Né? A gente acabou de almoçar ali, estou me despedindo dele, have a good one. Ou seja, você pode entender nesse caso que o have a good one, ele tem um sentido de boa tarde, que eu estou desejando boa tarde para ele. Agora, se em outro caso eu digo, por exemplo, what a week, mate. What a week, mate. Ou seja, que semana, cara. It is good that is Friday today. Ou seja, é bom que é sexta-feira hoje, que hoje é sexta-feira. It is good that is Friday today. É bom que hoje é sexta-feira. Se eu tô falando assim, né, poxa, com um colega de trabalho, né? Poxa, que semana, ainda bem que hoje é sexta-feira, e falo depois, have a good one. Você percebe que depois de eu falar, poxa, semana puxada, ainda bem que hoje é sexta-feira, esse have a good one você não pode entender como um bom final de semana? Você não consegue entender que eu estou desejando a ele um bom final de semana? E é justamente o que nós podemos traduzir nesse caso. Nesse contexto aqui, o have a good one vai ter o sentido de bom final de semana. No contexto anterior, nós conseguimos entender que o have a good one tem o sentido de desejar uma boa tarde, um bom resto de dia para a pessoa. Nesse outro contexto, vamos supor que nós temos um chefe se dirigindo aos seus funcionários. Ele diz, we had an amazing year. Isso no final do ano. We had an amazing year. Ou seja, nós tivemos um ano incrível. Everybody deserves to relax. Ou seja, todo mundo merece relaxar, todo mundo merece descansar. So, have a good one. Percebe que no final do ano, um chefe dirigindo um discurso aos seus funcionários, dizendo, poxa, que ano difícil, né? Que ano sensacional, né? Todo mundo merece relaxar. Percebe que esse have a good one não tem o sentido de férias? Ele não está desejando uma boa férias, um bom descanso para os seus funcionários? Nesse contexto, podemos traduzir dessa forma. Agora, nós temos exemplos genéricos, né, que nós podemos utilizar o have a good one. Sempre que você for numa loja, tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, qualquer país com a língua inglesa, quando você for se despedir da pessoa,
ali do atendente, muito provavelmente a pessoa vai dizer para você have a good one. Vai dizer thanks ou thank for shopping with us, né, maneira mais informal, thank for shopping with us, have a good one. Ou seja, nesse caso, a pessoa acabou de se despedir, thank for, é uma forma bem informal, tá? Thank for shopping with us, ou seja, obrigado por comprar conosco, have a good one. Percebe que aqui o atendente agradeceu, né, por comprar com ele, comprar com a loja, e diz have a good one. Nesse caso, é uma despedida genérica. Isso pode ser dita a qualquer momento, não tem uma coisa específica que você vai traduzir aqui como um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boas férias, bom final de semana, que não, aqui é uma despedida genérica. Quando você tiver contato, né, com vendedores, enfim, quando você vai sair de um lugar, você vai ter contato com esse have a good one, tá? E todo esse contexto que eu trouxe, que have a good one pode ser uma despedida genérica, ou pode ser traduzido como com sentido de boas férias, ou com sentido de boa tarde, ou com um sentido de bom final de semana, você não precisa analisar o contexto e falar, poxa, nesse contexto aqui, qual será que é a melhor tradução de have a good one? Você não precisa. Eu só dei toda essa explicação para ficar algo mais completo para você. Mas, na prática, você não precisa ficar se preocupando com qual é a tradução mais ideal, se é com sentido de boas férias, se é com sentido de bom descanso, se é com sentido de boa noite. Não é uma coisa que eu quero que você se preocupe. Guarde apenas que o have a good one significa tudo de bom para você. Tá? Então você vai dizer have a good one para alguém, entenda que você vai estar querendo desejar tudo de bom para ela. E quando a pessoa dizer have a good one para você, para facilitar, e não vai estar errado, entenda que ela está desejando tudo de bom para você. Tá? Então você quer desejar tudo de bom para uma pessoa, diga have a good one. Quando você ouvir alguém falando para você have a good one, também entenda que ela está te desejando tudo de bom. Não precisa ficar se preocupando se está com o sentido de boas férias, de boa tarde, não se preocupe com isso. Tá? E, para finalizar essa parte aqui de hotel, nós temos o Do Not Disturb. Do Not Disturb nada mais é do que uma placa que fica para o lado de fora do quarto, que você pendura ali na maçaneta para indicar que você não quer serviço de quarto naquele momento. Vamos supor que você queira acordar mais tarde, queira dormir mais tarde ali no hotel, para você não acordar com a faxineira entrando no seu quarto, você coloca a plaquinha ali fora. Do Not Disturb. Que é bem... acho que dá para entender bem, né? Do not disturb é não perturbe, tá? Então, como eu disse, aqui no Brasil, os hotéis, eles têm essa placa, né, que está escrito não perturbe, mas geralmente no verso está escrito do not disturb. Então, é uma expressão aí que eu acredito que alguns de vocês já tiveram contato alguma vez na vida ou vão ter, muito facilmente, certo? Então, do not disturb, não perturbe. Do not disturb, não perturbe. Joia, pessoal? Então, essa foi aqui a nossa parte que eu queria falar com vocês sobre o tema de hotel. Hotel, que é hotel em inglês, só a pronúncia que é diferente, é como se fosse com RO. Registration e reception, que são sinônimos e significam recepção. Lembrando que pode ser recepção de hotel ou recepção de clínica, qualquer lugar. Guest, que é hóspede, mas também pode ser traduzido como convidado. Room, que é quarto. Have a good one, que é uma maneira de despedida, né, que você traduz como tudo de bom para você. Check-in, que é a entrada no hotel, ou pode ser também o check-in do voo, né, quando você apresenta a documentação, tudo. E o check-out, que é a saída do hotel. E o do not disturb, que nada mais é do que aquela placa que a gente coloca do lado de fora do quarto, certo? Pessoal, essa foi a nossa primeira parte aqui da aula. Vocês querem que eu retome aqui e explicar alguma coisa? Ou dar mais exemplos em relação a algum desses termos, ou em relação a algumas partes da minha explicação que eventualmente tenha ficado meio nebulosa aí para você? Como que tá?
Joia, pessoal. Obrigado pelo feedback de vocês. Novamente, qualquer dúvida ao longo da aula, coloca no chat ou ativa o microfone. Não precisa esperar eu acabar de falar, tá? Bom, nessa segunda metade da aula, eu vou falar sobre negações e perguntas com o verbo to be, né? Esse eu sei que é um conteúdo que alguns de vocês já conhecem, né? Alguns até já tiveram esse conteúdo, mas eu vou explicar aqui novamente como que nós podemos fazer negações com o verbo to be e como fazer perguntas com o verbo to be. E ainda nessa semana, se tudo der certo aí, ou as turmas tiverem um andamento legal, eu apresento como nós podemos fazer negações e perguntas com verbos que não sejam o verbo to be, tá? Então, como fazer negações, né? O que é uma negação, pessoal? Negação é você negar algo. O que é negar algo? É você falar que tal coisa não é daquele jeito. Então, por exemplo, se eu digo que eu estou no Brasil, eu estou fazendo uma afirmação. Se eu digo que eu não estou no Brasil, eu estou negando, ou seja, eu estou fazendo uma negação. Se eu quero dizer que você se chama Roberto, eu estou afirmando que você se chama Roberto. Quando eu digo que você não é Roberto, eu estou negando, ou seja, eu estou fazendo uma negação. Você não é Roberto. E como eu disse, nós temos duas formas de fazer negações. A primeira é utilizando o verbo to be, e a segunda é utilizando um verbo qualquer. Nesse primeiro momento, a gente vai ver apenas como fazer negação com o verbo to be. E olha que coisa linda. Para você negar alguma frase com o verbo to be, você vai acrescentar o not após a flexão do verbo. Olha que interessante. Então, por exemplo, se eu quero negar uma expressão que tenha I am, you are, she is, he is, we are, they are, conteúdo que a gente teve na nossa primeira aula, verbo to be. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Se você quer fazer uma negação, você vai colocar o not depois você vai apenas colocar o not depois da flexão do verbo. Quer ver como é simples? No caso do I, né? Se eu quero dizer, por exemplo, que eu estou trabalhando, novamente, você vai ter contato aqui com termos que você ainda não sabe a tradução, mas eu quero apenas que você se preocupe com o que está grifado. Se você tentar pegar todas as informações de uma vez na primeira aula, vai dar ruim, não vai dar certo. Então, apenas foque no que eu grifei em vermelho para vocês. Apenas acompanhe meu raciocínio. Se eu quero dizer que eu estou trabalhando, eu digo I am working. Mas se eu quero dizer que eu não estou trabalhando, I am not working. Eu só coloco not depois da flexão do verbo to be. Olha que legal. Se eu quero dizer que eu estou comendo, eu digo I am eating. Mas se eu quero dizer que eu não estou comendo, I am not eating. Se eu quero dizer que eu estou no Brasil, eu digo I am in Brazil. Se eu quero dizer que eu não estou no Brasil, I am not in Brazil. I am not in Brazil. Se eu quero dizer que eu sou Lula, né, que eu sou o Lula, eu digo I am Lula. Mas se eu quero dizer que eu não sou o Lula, eu digo I am not Lula. I am not Lula. Eu não sou o Lula. Então, percebe que para negar uma frase com o verbo to be é só colocar o not depois da flexão do verbo. Se eu quero dizer que eu estou na China, eu digo I am in China. Mas percebe que aqui, né, tem a foto da Torre Eiffel, em Paris. Como que eu vou dizer que eu estou na China? Não estou. Então, então eu vou falar que eu não estou na China. Então, I am not in China. I am not in China. É só você colocar o not depois da flexão do verbo to be. Se eu quero dizer que eu estou nos Estados Unidos, eu digo I am in USA. Eu estou nos Estados Unidos. I am in USA. Se eu quero dizer que eu não estou nos Estados Unidos, essa foto aqui é do portão de Brandenburgo, em Berlim, na Alemanha. Então, se eu quero dizer que eu não estou nos Estados Unidos, I am not in United States. I am not in United States. Eu não estou nos Estados Unidos. I am not in United States. Tá? Estados Unidos em inglês pode ser USA, ou apenas US, sem o A, ou America, né? USA, US, ou America. Tá? Então, se você quer negar o I am, você diz I am not. Se você quer negar o you are, você diz you are not. Lembra da flexão do verbo to be. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Tá? Se eu quero dizer que você está lendo, eu digo you are reading. Se eu quero dizer que você não está lendo, eu digo you are not reading. You are
not reading. Se eu quero dizer que você é homem, eu digo you are man. You are man. Você é homem, you are man. Se eu quero dizer que você não é homem, you are not man. You are not man. Se eu quero dizer que você é português, eu digo you are português. Você é português. Ou você é portuguesa. You are Portuguese. Agora, se eu quero dizer que você não é português ou você não é portuguesa, you are not Portuguese. You are not Portuguese. Eu coloco o not depois do are. Se eu quero dizer que você está estudando, eu digo you are studying. Você está estudando. You are studying. Agora, se eu quero dizer que você não está estudando, you are not studying. You are not studying. Se eu quero dizer que você é Marta, né, que você se chama Marta, eu digo you are Marta. You are Marta. Mas, por outro lado, se eu quero negar isso, se eu quero dizer que você não é Marta, eu vou dizer you are not Marta. You are not Marta. Você não é Marta. Tá? E se eu quero dizer que você está correndo, eu digo you are running. Você está correndo. You are running. Mas se eu quero dizer que você não está correndo, you are not running. You are not running. Tá? Se eu quero dizer, lembra a flexão do verbo to be para he, né? I am, you are, he is, she is, we are, they are. Então, ele é ou ele está, he is. Se eu quero dizer que ele é bonito, eu vou dizer he is handsome. Ele é bonito ou ele está bonito. He is handsome. Se eu quero dizer que ele não é bonito ou ele não está bonito, he is not handsome. He is not handsome. Ele não é ou ele não está bonito. He is eating. Se eu quero dizer que ele está comendo, he is eating. Ele está comendo. He is eating. Se eu quero dizer que ele não está comendo, he is not eating. He is not eating. Se eu quero dizer que ele está na Alemanha, Alemanha é Germany em inglês. Se eu quero dizer que ele está na Alemanha, he is in Germany. He is in Germany. He is in Germany. Ele está na Alemanha. Se eu quero dizer que ele não está na Alemanha, he is not in Germany. He is not in Germany. Ele não está na Alemanha. Se eu quero dizer que ele está bem, he is fine. He is fine. Mas se eu quero dizer que ele não está bem, he is not fine. He is not fine. Ele não está bem. Se eu quero dizer que ele é Rafael, ou ele se chama Rafael, he is Rafael. He is Rafael. Ele é Rafael ou ele se chama Rafael. Se eu quero dizer que ele não é Rafael ou ele não se chama Rafael, he is not Rafael. He is not Rafael. Se eu quero dizer que ele está no Japão, he is in Japan. Ele está no Japão. He is in Japan. Se eu quero dizer que ele não está, he is not in Japan. He is not in Japan. Ele não está no Japão. Como você pode se lembrar, a flexão do verbo to be para he é o mesmo para she. He is, she is. Né? Ele é ou ele está, he is. Ela é ou ela está, she is também. Então, se eu quero dizer que ela é mulher, eu digo she is woman. Agora, se eu quero dizer que ela não é mulher, she is not woman. She is not woman. Se eu quero dizer que ela está dormindo, she is sleeping. Ela está dormindo, she is sleeping. Se eu quero dizer que ela não está dormindo, basta colocar o not depois da flexão do verbo to be. She is not sleeping. Se eu quero dizer que ela está na Grã-Bretanha, né, que é ali Inglaterra, Irlanda, Escócia, quero dizer que ela está na Grã-Bretanha, she is in Great Britain. She is in Great Britain, ou seja, ela está na Grã-Bretanha. She is in Great Britain. Ela está na Grã-Bretanha. Se eu quero dizer que ela não está na Grã-Bretanha, she is not in Great Britain. She is not in Great Britain. Ela não está na Grã-Bretanha. Se eu quero dizer que ela está votando, digo she is voting. Ela está votando, she is voting. Se eu quero dizer que ela não está votando, she is not voting. She is not voting. Ela não está votando. Se eu quero dizer que ela é Cláudia ou ela se chama Cláudia, eu digo she is Claudia. She is
Cláudia, ela se chama Cláudia ou ela é Cláudia? Se eu quero dizer que ela não é Cláudia ou que ela não se chama Cláudia, she is not Cláudia. She is not Cláudia. Se eu quero dizer que ela está no Brasil, digo she is in Brazil. Ela está no Brasil. She is in Brazil. Brasil escrito em inglês é com Z. Então, ela está no Brasil, she is in Brazil. Agora, se eu quero dizer que ela não está no Brasil, she is not in Brazil. She is not in Brazil. Basta colocar o not depois da flexão do verbo to be. Nós vimos também o they. They é tanto eles quanto elas. Né? Em português, a gente diz eles para nos referirmos a um grupo só de homens, ou a um grupo de homens e mulheres juntos. Falamos elas para apenas nos referirmos a um grupo só de mulheres. Agora, em inglês, nós utilizamos o they para nos referirmos a um grupo só, a um grupo de homens ou mulheres, ou misturado, tanto faz. They, em inglês, é para se referir a um grupo de pessoas, independentemente se é para homem, se é um grupo só de homem, se é um grupo só de mulher. Essa noção de eles e elas vai surgir apenas na tradução para o português. Quando they estiver fazendo referência a um grupo só de homens ou um grupo de homens e mulheres juntos, você vai traduzir they como eles. Agora, they, quando estiver sendo empregado num contexto, né, que só tenha mulheres, então você vai traduzir they como elas em português. Tá? Flexão do verbo to be para they are. Então, I am, you are, he is, she is, they are. Então, por exemplo, they are talking. Lembra que they pode ser tanto eles quanto elas. Eu vou falar só eles para facilitar aqui a explicação, até porque a gente já teve na nossa aula experimental, né, essa explicação detalhada de quando traduzir eles, quando traduzir elas. Então, eu vou falar que they are talking como eles estão conversando para facilitar a explicação. Mas entenda que, dependendo do contexto, they pode ser traduzido como eles ou elas. They are talking, eles estão conversando. Se eu quero dizer que eles não estão conversando, they are not talking. They are not talking. Elas não estão conversando. Se eu quero dizer que eles são homens, digo they are men. Eles são homens. They are men. Se eu quero dizer que eles não são homens, they are not men. They are not men. Ou seja, eles não são homens. They are not men. Se eu quero dizer que eles estão na Inglaterra, eu digo they are in England. Se eu quero dizer que eles não estão na Inglaterra, they are not in England. They are not in England. Basta colocar o not depois da flexão do verbo to be. They are eating. Se eu quero dizer que eles estão comendo, eu digo they are eating. They are eating. Mas se eu quero dizer que eles não estão comendo, eu digo they are not eating. They are not eating. Eles não estão comendo. They are not eating. Certo? Se eu quero dizer, aqui acabou ficando repetindo, né? They are eating, eles estão comendo. Eles não estão comendo. They are not eating. Tá? Se eu quero dizer que eles estão na Colômbia, they are in Colombia. Eu estou afirmando que eles estão na Colômbia. They are in Colombia. Agora, se eu quero dizer que eles não estão na Colômbia, they are not in Colombia. They are not in Colombia. Eles não estão na Colômbia. Para negar, basta colocar o not na frente da flexão do verbo to be. Are, am ou is. E para finalizar, nós temos o we, que é nós. Né? We are. I am, you are, he is, she is, we are, they are. Então, se eu quero dizer que nós estamos sonhando, eu digo we are dreaming. We are dreaming. Nós estamos sonhando. Se eu quero dizer que nós não estamos sonhando, we are not dreaming. We are not dreaming. Nós não estamos sonhando. Se eu quero dizer que nós somos cidadãos, we are citizens. Nós somos cidadãos. We are citizens. Se eu quero dizer que nós não somos cidadãos, we are not citizens. We are not citizens. Nós não somos cidadãos. We are cooking. Nós estamos cozinhando. We are cooking. Agora, we are not cooking. We are not cooking. Nós não estamos cozinhando. Se eu quero dizer que nós estamos voando, digo we are flying. Nós estamos voando. We are flying. Se eu quero dizer que nós não estamos voando, we are not flying. We are not flying. Nós não estamos voando. We are not flying. Se eu quero dizer que nós estamos brincando, we are kidding. Nós estamos brincando.
we are kidding. Se eu quero dizer we are not, se eu quero dizer que nós não estamos brincando, we are not kidding. Tá? No caso aqui, eu coloquei a tradução errada. We are not kidding, nós não estamos brincando, tá? Nós não estamos brincando. Deixa eu corrigir isso. Nós não estamos brincando, certo? Daí eu mando o material atualizado para vocês. Então, we are not kidding, nós não estamos brincando. Se eu quero dizer que nós estamos na Alemanha, eu digo we are in Germany. Nós estamos na Alemanha, we are in Germany. Se eu quero dizer que nós não estamos na Alemanha, we are not in Germany. É só colocar o not depois do are. Nós estamos na Alemanha, we are in Germany. Nós não estamos na Alemanha, we are not in Germany. Joia? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Para fazer negação com o verbo to be, coloca o not depois. Alguma dúvida? Querem que eu retome aqui algum ponto, explicar mais alguma coisa? Tá ok. Joia, pessoal. E para finalizar a aula, a gente vê como fazer perguntas, ainda como fazer perguntas com o verbo to be. Como eu disse, nós temos uma maneira de fazer perguntas com o verbo to be, uma maneira de fazer negações com o verbo to be, e temos outra forma de fazer perguntas com verbos que não sejam verbo to be, e uma outra forma de fazer negações com verbos que não sejam verbo to be. Como que você pode fazer uma pergunta com o verbo to be? Basta você inverter o sujeito com o verbo. Quer ver como é fácil? Se eu quero dizer, se eu quero afirmar que você é do Brasil, ou seja, você é proveniente do Brasil, eu digo you are from Brazil. Ou seja, você é do Brasil, you are from Brazil. Agora, se eu quero perguntar, será que eu posso falar assim, you are from Brazil? Será que eu posso falar you are from Brazil só com uma interrogação no final? Não, tá errado. Se você quer fazer uma pergunta utilizando o verbo to be, você tem que inverter o sujeito com o verbo. Então, you are vira are you. Basta inverter o sujeito com o verbo. Are you from Brazil? É assim que fica a forma interrogativa. Are you from Brazil? Ou seja, você é do Brasil? Are you from Brazil? Se eu quero afirmar que eu sou Pedro, eu digo I am Pedro. Se eu quero perguntar se eu sou Pedro, eu vou inverter o sujeito com o verbo. Então fica am I Pedro? Am I Pedro? Se eu quero dizer que você está na Inglaterra, eu digo you are in England. Você está na Inglaterra. You are in England. Agora, se eu quero perguntar se você está na Inglaterra, eu vou inverter o sujeito com o verbo. Então fica, are you in England? Are you in England? Se eu quero dizer que ele está bem, eu quero afirmar que ele está bem, eu digo he is fine. Ele está bem, he is fine. Agora, se eu quero perguntar se ele está bem, eu digo is he fine? Is he fine? Ou seja, ele está bem? Is he fine? Se eu quero dizer que ela está aqui, eu digo she is here. Ela está aqui. Agora, se eu quero perguntar se ela está aqui, eu digo is she here? Is she here? Ela está aqui. Se eu quero dizer que eles são brasileiros, eu digo they are Brazilian. Eles são brasileiros. Agora, se eu quero perguntar se eles são brasileiros, eu digo are they Brazilian? Are they Brazilian? Ou seja, eles são brasileiros? Ou elas são brasileiras? Se eu quero afirmar que nós estamos no Brasil, eu digo we are in Brazil. Quero afirmar que nós estamos no Brasil. We are in Brazil. Se eu quero perguntar se nós estamos no Brasil, are we in Brazil? Nós estamos no Brasil? Are we in Brazil? Nós estamos no Brasil? Então, para você fazer uma pergunta com o verbo to be, é só você inverter o sujeito com o verbo. I am vira am I. You are vira are you. He is vira is he. She is she. They are they. E we are we. É só literalmente inverter. Tá? Não, Tamires, é só mesmo essa inversão que você faz. Se você quer afirmar, você fala I am, you are, he is, she is. Se você quer perguntar, você vai inverter.
Então, ao invés de ficar I am, fica am I. Ao invés de ficar you are, fica are you. Ao invés de ficar he is, fica is he. É só inverter. Tá? Pessoal, claro que alguma coisa meio estranha aí, alguma dúvida? Joia. Então, nesses minutinhos finais, eu só vou passar alguns slides, mas para vocês pensarem mesmo, tá? Como que a gente pode traduzir essas frases? Lembra que para você fazer uma negação com o verbo to be, você coloca o not depois da flexão do verbo. I am not, you are not, he is not, she is not, we are not, they are not. Para você fazer uma pergunta, você inverte o sujeito com o verbo. Então, pensa um pouco. Se eu quero dizer a frase eu não sou americano, primeiro você pensa como que você poderia afirmar, né? Para você pensar primeiro, pensa na afirmativa para depois você pensar na negação, fica mais fácil assim, tá? Então, se eu quero afirmar que eu sou americano, eu diria I am American. I am American. Eu sou americano. Se eu quero dizer que eu não sou americano, pensa um pouco. Eu não sou americano. Se a afirmação é I am American, eu não sou americano, fica I am not American. I am not American. Eu não sou americano. Se eu quero perguntar se eu sou americano, como que fica? Se eu quero afirmar, se eu quero dizer que eu sou americano, eu digo I am American. E se eu quero transformar esse I am American em uma pergunta? Se eu quero afirmar, eu digo I am American. Se eu quero negar, eu vou transformar esse I am American em Am I American? Isso, exatamente. Isso mesmo, Cássia. Am I American? A gente vai inverter. Se eu quero dizer você não está aqui. Se eu quero dizer que você está aqui, eu digo you are here. Até coloquei essa foto aqui, essa representação desse mapa, porque é muito comum em shoppings, em locais públicos, né? Que você vai ver um mapinha lá escrito you are here, para indicar onde você está no lugar. Esse you are here significa você está aqui. Isso, se eu quisesse perguntar se você está aqui, ficaria assim mesmo, are you here? Mas se eu quero dizer que você não está aqui, eu vou colocar o not depois da flexão do verbo. Então, se you are here é você está aqui, você não está aqui, you are not here. You are not here. Joia até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tá, só um momentinho. Continuando. Se eu quero dizer, se eu quero perguntar, né, se você está aqui, eu vou transformar esse you are here em are you here, né? Are you here? Se eu quero dizer que ele não está no Brasil, pensa um pouco, ele não está no Brasil. Se eu quero afirmar que ele está no Brasil, eu digo he is in Brazil. Ele está no Brasil. He is in Brazil. E para transformar isso numa negação? Para transformar he is in Brazil em uma negação, fica he is not in Brazil. He is not in Brazil. Essa forma, Darlene, is he not, é se você quisesse perguntar, ele não está no Brasil? Is he not fica ele não está no Brasil? Se você quer dizer apenas que ele não está, he is not. Is he not fica uma pergunta negativa, ou seja, ele não está no Brasil? É assim que ficaria a tradução dessa sua frase. Se eu quero dizer ele não está, he is not.
tá? Se eu quero perguntar, is he, tá? Então, se eu quero perguntar se ele está no Brasil, eu vou transformar a frase he is in Brazil em uma pergunta. Como que fica a pergunta de he is in Brazil? Fácil, né? Is he in Brazil? Is he in Brazil? Se eu quero dizer que ela não está bem, primeiro, para facilitar, sempre primeiro pense como que seria a afirmação, ou seja, como que você poderia afirmar que ela está bem. Daí você pensa como que fica a negação. Se eu quero pensar, né, dizer que ela está bem, fica she is fine. She is fine. Mas se eu quero dizer que ela não está bem, fica she is fine negativa, fica she is not fine. She is not fine. She is not fine. Agora, se eu quero transformar a frase she is fine em uma pergunta, ou seja, eu estou afirmando que ela está bem, she is fine. Se eu quero transformar she is fine em uma pergunta, como fica? Is she fine? Você apenas inverte o verbo com o sujeito. Is she fine? Tá? O mesmo ocorre aqui. Se eu quero dizer que eles não estão aqui, como que fica? Se you are here, você está aqui. Eles estão aqui, they are here, certo? You are here, você está aqui. They are here, eles estão aqui. Se eu quero dizer que eles não estão aqui, como que eu posso dizer? Eles não estão aqui. Exatamente. They are not here. They are not here. E se eu quero perguntar se eles estão aqui? Se eu quero dizer que eles estão aqui, digo they are here. E se eu quero perguntar se eles estão aqui? Se eu quero perguntar se eles estão aqui, are they here? Are they here? Are they here? Tá? E para fechar, se eu quero dizer, nós não estamos na Argentina, essa foto aí do Magic Kingdom, em Orlando, então eu poderia dizer, nós não estamos na Argentina. Se eu quero dizer que nós estamos na Argentina, eu diria we are in Argentina. Se eu quisesse dizer que nós não estamos, we are in Argentina, viraria we are not in Argentina. Porque para fazer uma negação com o verbo to be, basta colocar o not depois. We are not in Argentina. Mas e se eu quisesse perguntar se nós estamos na Argentina, como que ficaria? Eu transformaria a frase we are in Argentina em uma pergunta. We are in Argentina. Para perguntar, fica are we in Argentina? Are we in Argentina? Então basta você, para negar, colocar o not depois do verbo, e para perguntar, você inverter o verbo com o sujeito. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o conteúdo que eu separei para a gente ver hoje. A aula acabou sendo aí um pouco mais de 1 hora. Como eu disse, eu deixo espaço de 1 hora para a gente ter aula, que a gente tenha o conteúdo no máximo nesse tempo. Agora, eventualmente, a gente pode acabar extrapolando um pouco, principalmente nesse começo, tá? Mas a maioria das aulas fica em torno de 45 minutos, tá? Amanhã eu mando o conteúdo, tá, Darlene? Coloco no grupo logo cedo já o conteúdo de amanhã, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação ao conteúdo de hoje? Querem que eu retome algum ponto aqui com vocês? Por favor. O professor, tá me escutando? Sim. Só me explica essa última parte que você falou aí do que a gente, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente muda o contexto, como é que é? A gente só inverte o verbo. O verbo, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer que nós estamos na Argentina, we are in Argentina. Se eu quero perguntar, eu vou falar are we, eu só vou inverter o verbo com o sujeito. I am vira am I. Deixa eu voltar para o slide que tem isso.
Ó, I am vira am I. You are vira are you. A gente só inverte. Ah, tá. Então a gente só investe o verbo com o sujeito, né? Isso. Ah, tá. Entendi. Quer que eu explique mais alguma coisa aqui nesse ponto? Não, tá tranquilo. Era só esse mesmo que eu estava meio em dúvida. Joia, pessoal. Vou finalizar então aqui a conferência e a gente retorna amanhã para dar continuidade. Podem enviar atividade até amanhã ou no final de semana, caso tenha tempo. Podem ficar à vontade, tá? Amanhã a gente está de volta aí para dar continuidade. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.